Bom, agora eu quero falar para vocês um pouquinho da história da mulher e como nós estamos hoje, que é importante para você entender, para a gente compreender e qual é o nosso quadro atual de atuação no empreendedorismo. Bom, primeiro é importante ressaltar que as mulheres já são mais de 50% da população brasileira. Isso faz muita diferença, né? Nós já somos a maioria da população do Brasil. E, no entanto, se você olhar para o passado recente, nosso voto feminino só tem 80 e poucos anos. As mulheres, até pouco tempo atrás, só podiam trabalhar com autorização do marido. As mulheres não podiam estudar em universidade. Tudo isso é relativamente recente quando você pensa em termos de história, do tempo da história do nosso país. Então, qual o quadro que a gente tem hoje? Nós já somos, além de maioria na população brasileira, nós somos também maioria nas universidades. As mulheres já são maioria nos cursos. Só que olha que interessante, nós somos maioria nos cursos ligados a cuidado, assistente social, enfermagem, cursos muito bacanas, muito importantes, mas assim, sempre ligados àquela área mais tradicional da mulher, que é a área de cuidado. Muito importante, gente, muito importante. Eu valorizo muito esses profissionais. Mas, por outro lado, quando você olha para a área ligada à tecnologia, como engenharia, vários tipos de engenharia, por exemplo, as mulheres são minoria, mas minoria mesmo. Vocês sabem que existem alguns cursos de engenharia aqui na UFRJ, são várias especialidades, né, da engenharia, existem cursos que não têm mulheres. E a média de mulheres nesses cursos da UFRJ é de 18%. Olha isso, gente. E não é à toa que essas áreas ligadas à tecnologia pagam mais. E as áreas ligadas ao cuidado pagam menos, onde predominam as mulheres. Vocês vejam que interessante e como esse quadro se reflete, inclusive, em termos salariais. Vocês sabem que, em termos de empreendedorismo, as mulheres não são maioria das empresas ainda, mas nos últimos anos, mais mulheres abriram novas empresas do que homens abriram novas empresas. Nós hoje somos um pouco mais do que um terço das empresas que existem no mercado são de mulheres, e esse número está crescendo, como eu falei, crescendo sempre. Então você veja que interessante, porque quando uma mulher ela estuda mais, e o IBGE mostra isso, cada ano que a mulher estuda mais, ela tem uma quantidade menor de filhos, ela tende a ter uma quantidade menor de filhos, tá? E outra coisa bem interessante também, quando a gente fala do aumento do estudo da mulher, as mulheres estão estudando mais anos do que os homens, elas estão estudando uma quantidade de anos maiores, ou seja, as mulheres estão se preparando mais para o mercado, mas nós ainda estamos muito concentradas nessa área ligada ao cuidado do outro e estamos ainda muito lentamente avançando para áreas tecnológicas, como eu citei para vocês, por exemplo, a área de engenharia. Não é à toa que nos quadros das pequenas empresas, né, nas empresas formais e informais, existe uma grande quantidade de liderança feminina. E conforme você vai olhando para as grandes empresas, essa liderança feminina vai diminuindo, de maneira que em grandes empresas você tem pouquíssimas mulheres nos quadros de liderança dessas empresas, que se chama de CEOs, nos quadros administrativos e de diretorias dessas empresas. Tá? Da mesma forma, nós mulheres ainda somos pouco representadas na política. Olha só, mais de 50% da população e menos de 10% dos cargos políticos, deputados, governadores, senadores, são de mulheres. Isso é claro que tem uma repercussão nas políticas públicas muito grande. Porque como é que você vai fazer políticas públicas que incentivem a atuação da mulher em vários aspectos na sociedade, se você não tem mulheres que possam falar, que possam ter voz no meio político? Fica um pouco complicado, não é verdade? E então, todos esses fatores influenciam muito na presença da mulher na sociedade, na liderança das mulheres. Por exemplo, eu gosto sempre de citar, vocês sabem que existe a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a ONU criou em 2010 o ONU Mulheres. Qual é o objetivo? O objetivo é de incentivar a participação feminina em várias áreas, tanto estudar
ações de incentivo quanto de proteção à mulher no mundo inteiro. Mas a ONU, essa ONU Mulheres tem um braço muito forte ligado ao empoderamento da mulher. Por quê? Porque existem estudos dessa época e que continuam até hoje, de que estudos do Banco Mundial, enfim, a nível mundial, de que quando a mulher gera R$1, $1, quando ela gera, seja pelo trabalho, seja pelo empreendedorismo, o primeiro pensamento da mulher é investir na melhoria da educação dos próprios filhos, da educação dela, na melhoria da moradia. Então, essa mulher, ela logo gera um investimento na sociedade em termos de educação, em termos de melhorias na comunidade onde ela vive, muito grande e muito rápido. E também, por estatística, o homem, quando gera $1, a primeira coisa que ele pensa, gente, isso é estatístico, é comprar um carro novo, comprar uma moto, como o pessoal briga comigo. Então, assim, a ONU descobriu que investir no empoderamento das mulheres, no empreendedorismo das mulheres, no trabalho das mulheres, acelera as melhorias sociais, acelera as mudanças sociais. Olha que interessante, gente. Olha que coisa importante, olha o nosso papel hoje, como é importante. Não é só uma questão de melhorar a nossa vida, mas nós estamos melhorando a sociedade de uma maneira muito mais rápida do que a gente pode imaginar. Olha a importância do nosso papel, olha como é importante você se empoderar, você liderar, você ter uma postura dentro da sociedade. Agora, se nós estamos nesse quadro, existem algumas outras coisas que precisam ser faladas, que precisam ser comentadas. Por exemplo, a dupla jornada. O que é a dupla jornada? É você, mulher, sair de casa para trabalhar ou ter o seu negócio dentro de casa, como também é muito comum, e também ser responsável pela imensa maioria do trabalho dentro de casa. Isso que a gente chama dupla jornada. O trabalho propriamente dito, trabalho formal ou informal, enfim, mas em um negócio, e o trabalho dentro de casa, o cuidado com os filhos, os cuidados com o companheiro. Nós somos responsáveis também pelos cuidados com os idosos. Então, a mulher, ela tem essa questão de ser responsável pela dupla jornada. E o IBGE, aqui no Brasil, ele apontou que do penúltimo censo para o último censo, a participação dos homens nessa dupla jornada aumentou muito pouco, muito pouco. Então você imagina, a gente imagina como é a sua vida tendo que empreender, tendo que se preocupar com uma série de questões ligadas ao empreendedorismo e também chegar em casa e ser responsável pela maioria dos cuidados dentro de casa. Como é importante a gente trazer os homens também para essa discussão. A ONU lançou ano passado uma campanha que em inglês é He for She, e aqui no Brasil, então, Eles por Elas, que é trazer o homem para essa discussão da dupla jornada, para as questões ligadas a gênero. Outra coisa que é importante a gente falar são as questões ligadas à violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país do mundo em que mais se comete violência contra a mulher, e aí tem englobado vários tipos de violência, e principalmente a doméstica. Existe um telefone, que é o Ligue 180, 180, em que a mulher liga e faz uma denúncia de alguma violência que ela esteja sofrendo. E vocês sabem que a maior parte da violência que as mulheres sofrem no Brasil é a violência doméstica causada por companheiros e ex-companheiros. E esse Ligue 180 ele faz uma estatística que tem reflexo em políticas públicas. Então, uma grande parte das mulheres sofre violência física e uma grande parte também sofre violência psicológica, que são ameaças, ameaças veladas, ameaças diretas, xingamentos. Vale a pena vocês se informarem com a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é de 2006 e veio justamente proteger as mulheres nesse sentido. Mas por que isso é importante? Porque, além de ser importante para a sociedade, é importante para a empreendedora, sim, porque como nós temos muitas mulheres nessa situação, você imagina o que é ter que pensar no negócio, ter que pensar nos filhos, na casa, e também estar passando por situação de violência. Como essa mulher vai conseguir empreender? Como essa mulher vai ter calma para pensar na estratégia, para pensar em clientes, para pensar em mudança de produto? Então, uma coisa que é muito importante de conversar e também esclarecer as mulheres. Se você está passando uma situação dessa, ligue do 180 que você vai ser atendida e vai ser encaminhada. Uma outra coisa que é importante a gente falar também, gente, a falta de creche no Brasil, muitas mulheres que empreendem
precisa das escolas, das creches públicas. No Brasil, uma quantidade muito pequena de mulheres é atendidas. Nós temos poucos creches públicos no Brasil. Então nós temos muitas mulheres que largam o seu trabalho, deixam o seu trabalho, porque precisam ficar em casa cuidando dos filhos, porque não tem que deixar os filhos. É claro que muitas mulheres também fazem isso numa opção de vida, né? Eu quero agora parar de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos e nós resolvemos empreender dentro de casa. Outra questão também, não é muito simples empreender dentro de casa, precisa ter uma série de cuidados, tá? É interessante a gente falar que as mulheres são livres, né? Mulheres são empreendedoras, mas é interessante como um homem, quando ele desconta, quando ele abre uma empresa, ou tem uma liderança de negócios, ele considera líder. E é interessante como as mulheres são consideradas teimosas. Ela é teimosa. Então, muitas vezes você pode ouvir esse tipo de comentário. Ela é teimosa, ela é tão chata, e na verdade deixa sumir. Mas só que a sociedade não trata você dessa forma. Então, se você é consciente, está consciente, você pode sentir uma forte lutar. O último que eu frisar com relação às questões que as mulheres têm que ter é a produção que já as meninas acham o rosa, o menino azul, mas não é aquilo. E as meninas vão de boneca, brincar, as bandas revelam essas músicas com muito cuidado, a mulher infernal, que não é isso. Gente, vários meninos têm brincadeira sempre muito ligadas a tirar algum luto, terríveis, né? Mas são sempre sorrisos, formas mais arrojadas, rindo, copos, brincadeira dos meus safaris. Isso é forma de incentivar os meninos serem e as velocidades e não queremos ficar setores. Então, os pensamentos de medo nós nos damos para as meninas, tipo de medo dando aos meninos, reforçamento. Isso é forçar a ver veja Branca Neve, ela docia, estão esperando isso. E a não, estão subindo para meninas. E a menina é agonia. Ela fica muito sábio. Fica não para ser nada não